Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta. Eu já falei para vocês diversas vezes que esse canal aqui ele vai falar de todos os gêneros, mas o principal vai ser fantasia. Fantasia é o gênero literário que eu mais tenho livros, certo? E por isso também é o gênero literário que eu mais tenho coisas a ler, que a minha pilha de leitura é maior. Para resolver esse problema então, nesses últimos 3 meses do ano, eu resolvi que a cada mês eu vou iniciar uma série nova de fantasia. Eu não vou ler uma série inteira, vou iniciar uma série nova e aquela que eu mais gostar vai ser a que eu vou terminar primeiro. Eu vou concluir todas elas, mas a que eu mais gostar vai ser a que eu vou concluir primeiro. Para o mês de outubro eu já escolhi uma trilogia aqui. Para o mês de novembro também já escolhi uma outra. Aqui nós temos uma trilogia contemporânea, aqui uma clássica. Agora para o mês de dezembro eu separei aqui 3 trilogias e uma quadrilogia para vocês me ajudarem a escolher por meio de votação aí nos comentários. Vou apresentar todos esses livros para vocês de forma breve e vou contar com a ajuda de vocês, tá certo? Será que eu vou conseguir ler tudo isso daqui? Acho que consigo sim, né? Um livrinho por mês, aí em janeiro a gente termina. Enfim, bora lá depois da abertura. Bom, galera, tá aqui as 2 séries que eu já escolhi para começar a ler. A primeira delas, que eu vou começar a ler em outubro, é a trilogia dos Espinhos, que começa aqui então do Mark Lawrence, né? Que começa aqui então com Prince of Thorn. Depois nós temos Emperor of Thorn e por fim King of Thorn. Aqui nós temos uma Green Dark Fantasy, né? Essa fantasia mais sombria, cheia de horrores, mais tons de cinza e tudo mais, onde nós vamos então acompanhar o personagem chamado Jorg. Jorg está vivendo neste mundo. Esse mundo ele ou é a Terra ou é um mundo muito parecido com a Terra, já no momento lá no futuro pós-apocalíptico. Houve uma guerra nuclear que acabou com a humanidade, mas a humanidade já está começando a se recompor e já está ali novamente num estágio muito parecido com a Idade Média. A história vai se passar na Europa, ou num lugar parecido com a Europa, e apesar de ser Idade Média, aparentemente a gente vai ter também aqui alguns resquícios de tecnologia antiga, certo? Então nós vamos acompanhar o Jorg, que se escreve Jorg, né? J-O-R-G. O Jorg, quando muito novo, ele viu sua mãe, o Jorg é um príncipe, sua mãe é uma rainha. Então, quando muito novo, ele viu sua mãe, um grupo de homens, a gente não me lembro se eles são mercenários, se eles são de inimigos, etc. Vai atacar a família dele, vai violentar a mãe dele, matar a mãe dele, matar o irmão mais novo dele, e ele, de alguma forma, eu não me lembro se ele é jogado para morrer, se ele é jogado para ser salvo, se ele cai, enfim, ele vai parar no meio de um monte de espinho, numa gigantesca espinheira, onde ele vai ficar ali tendo sua pele toda sendo dilacerada enquanto ele vê tudo aquilo acontecendo na frente dele. Vide o nome da série, né? A trilogia dos espinhos, certo? Prince of Thorns, né? Thorns é espinho em inglês. Mas, justamente por esse fato, ele vai conseguir sobreviver. A história, então, vai pular para o presente, a gente já vai ver ele crescido, e tudo que ele mais quer no mundo é vingança. Só que vocês viram como está sendo a formação dele, né? Então, para essa vingança, galera, ele não vai medir esforços. Tudo que ele fizer é em prol dessa vingança para retomar o reino dele, para vingar o que aconteceu com a família dele. Só que ele é um cara que, como vocês veem, ele vai ter crescido no mundo de o que vale é a lei do mais forte, cada um por si, eu vou atropelar todo mundo, os fins justificam o meio, eu não quero saber. O que eu tiver que fazer para reconquistar tudo que eu quero, eu vou fazer. Então, esse é o Jorg, um anti-herói. Para muita gente, eu já até ouvi comentar assim, que se fosse em qualquer outro livro, ele seria o vilão, tá? Então, muita gente fala que não consegue passar nem do primeiro capítulo, porque aqui a gente já tem uma cena que o Jorg faz. Porque, se eu não me engano, o livro abre com ele no presente e depois volta no passado para explicar o que aconteceu. Mas dizem que já no primeiro capítulo é um capítulo assim, ou você vai continuar ou você vai desistir da série. Como que o seu Mark Lawrence falou assim, cara, tá aqui, ó, o primeiro capítulo é um trigger warning, né, um aviso de gatilho. Conseguir passar por aqui, vai pro resto, senão para já aqui. Então eu tô com muita expectativa, é uma série que sempre que eu ouço as pessoas falarem, eu falo, pô, essa série tem a minha cara pra ler, e eu não sei porque ela tá aqui há tanto tempo, acho que eu já tenho ela, sei lá, 16, 17, de quando que é esse livro aqui, cara? Eu acho que é disso, né, 15, 16, 17. Olha, 2013 esse primeiro aqui, ó, então eu já tenho aí quase uns 10 anos já esse livro, aguardando esta leitura. Então esse é a trilogia dos espinhos,
E se eu não me engano, até o livro vai se passar em primeira pessoa, então a gente vai ficar dentro da mente desse cara aqui, sei lá, talvez meio psicopata até, né? Então eu estou muito, muito, muito ansioso para começar finalmente a ler Prince of Thorns. Este mês eu termino a leitura de Almaron e logo então sigo com Prince of Thorns. Aí, mostrando aqui um pouquinho da edição, né? Como temos um mapinha. Aqui você teve um local que chama Normandy, né? Normandy, então sim, parece realmente ser algo muito aqui do nosso mundo e já começa as histórias. É legal que toda quebra aqui toda não, mas quase toda quebra de capítulo, né, que vem com essa tela preta aqui, nós temos algumas frases aqui no livro, né? E algumas eu já passei dando uma olhadinha assim, algumas são bem interessantes. Vamos achar uma aqui, cadê? Tem uma aqui atrás? Tem. Vamos lá. Alguns dizem que Kent, o rubro, tinha um coração negro, e isso pode ser verdade. Mas qualquer um que o tenha visto assassinar 6 patrulheiros parrudos com uma machadinha e uma faca sabe que o homem tem uma alma de artista. São então, galera, 360 páginas. Esse é curtinho, os próximos são um pouquinho maiores. Aqui atrás tem um blurb da Robin Hobb, falando 2 da manhã e eu continuo virando as páginas. Robin Hobb é escritora da Saga do Assassino, de todo o reino de Elderlings, né? Vamos ver se assuma completa essa série aí. Vou deixar a sinopse aqui para vocês só para concluir então. As estradas do Império destruído, um cenário abandonado há milênios pelos enigmáticos construtores, que deve ser a civilização nossa lá do passado, né? É nessa nova era medieval que o príncipe Honório Jorg Ankrat se vê obrigado a amadurecer para saciar seu desejo de vingança e poder. Jorg testemunhou o brutal assassinato da rainha-mãe e de seu irmão caçula ainda quando criança. Jogado à própria sorte em um arbusto de roseira brava, ele permaneceu imobilizado pelos espinhos que rasgavam profundamente a sua pele e sua alma. 4 anos depois, o príncipe dos espinhos lidera uma irmandade de assassinos, e sua única intenção é vencer o jogo que os espinhos lhe ensinaram. Pô, parece muito, muito legal. Então, em outubro, Prince of Thorns. Bom, e foi até fortuito eu mencionar a Robin Hobb aqui no Prince of Thorns, porque a série que eu escolhi para novembro é justamente a trilogia do assassino, que começa aqui com O Aprendiz de Assassino. Depois nós temos A Fúria do Assassino. Gosto muito, muito mais dessas capas aqui do que as capas novas da Suma, que eu achei um cocô. E por fim, O Assassino do Rei. Cara, essa capa aqui é uma das capas mais bonitas, cara. Essa daqui também, né? Também acho bem legal. Bom, vamos lá. Aqui então nós vamos acompanhar o Fitz no Reino dos 6 Ducados. O Fitz, ele é um bastardo real, mas ele tá aí abandonado, vivendo nos estábulos sob o comando de um mestre. Tá lá esquecido, solitário e tudo mais, né? Crescendo órfão. Ele começa a desenvolver um pouquinho algumas habilidades mágicas, consideradas ali de baixo nível, que não são de elite, né? Ele tem principalmente magia para conversar com animais. Até que em algum momento o vô dele vai o chamar de volta para a corte. E chegando lá na corte, ele vai ter que aprender a conviver com todos os problemas de uma corte, certo? As intrigas, as picuinhas, as facadas nas costas, as fofocas e tudo mais, e ele sendo um bastardo, ele vai ser muito mal visto lá no meio disso, e também por causa das magias que ele está aprendendo. Lá na corte ele vai ter que aprender também muita coisa, né? Comportamentos, modos, jeitos de falar, como lidar com as pessoas, aprender a magia da elite da sociedade, então ele vai ser um personagem que vai conseguir ter acesso às duas coisas, mas mais do que isso, ele vai virar um aprendiz de assassino, ele vai ser um assassino real, a comando de seu avô. Enquanto aqui na trilogia dos espinhos o Jorg é um cara completamente movido pela vingança, aqui o Fitz ele é um personagem de pura dualidade, né? Pelo que eu ouço falar, né? Ele vai ter que a sua raiva reprimida, às vezes uma fúria que ele vai desencadear das pessoas, mas ele também vai ser uma pessoa muito leal com esse seu avô e com algumas outras coisas assim. Ele até pode ser, às vezes, até ser meio inocente. Me corrijam se eu estiver errado. E a série, então, vai começar toda a desembocar quando o Fitz finalmente é mandado para sua primeira missão para reprimir uns bárbaros na costa do Reino dos 6 Ducados. Descrevem essa série aqui como um slow burn, né? Uma série aqui que a gente tem um ritmo mais cadenciado, maior de construção de mundo. Tanto é que a Robin Hobb ela vai escrever 16 livros aqui, né? A série se chama Reino dos Elderlings, né? Reino dos Antigos, alguma coisa nesse sentido, eu deixo o nome correto aqui. No Brasil só saíram esses 3 pela editora Leia,
que agora a editora Suma republicou. A editora Leia chegou a lançar o primeiro livro da trilogia subsequente, né, que é dos Navios Vivos. Eu vou deixar o nome correto aqui também. A editora Suma tinha prometido lançar a série toda, lançar o máximo possível, tal, mas ela levou 6 anos para relançar essa trilogia aqui, né? Então, esse último, relançado por ela, saiu agora em 2025. Vamos ver se em 2026 ela republica o primeiro da próxima trilogia e aí traga os inéditos, né? Nesse ritmo aí a gente vai levar mais, são 16 livros, está saindo um a cada 2 anos, 32 já saíram 3, então são 6. Mais 26 anos a gente completa essa saga aqui no Brasil. Vamos lá, editora Suma, confio em vocês, hein? Só que não. O livro aqui ele é bem simplesinho, tá? Esse primeiro aqui a gente vai ter 410 páginas. Tem uma diagramação de letras bem pequenininhas, mas a folha é muito boa. Eu não mostrei aqui, né, no Prince of Thorns. No Prince of Thorns a diagramação é mais tranquila, tá? As letras são um pouquinho maior, mais espaçadas e tudo mais. E aqui, o que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui, abre com a capa, que se eu não me engano é a capa original da série, com esse cervo aqui. Aí nós temos um sumário, né, Pipoca e Nanquim, um sumário. Aí nós temos aqui o mapa do Reino dos Seis Ducados. E aí nós partimos para a história. Vamos para a sinopse então, para fechar? Fruto de uma infidelidade, Fitz, filho de cavalaria, é um bastardo real, desprezado pelo mundo, sem amigos e solitário. O rapaz refugia-se nos estábulos da realeza e apenas sua conexão mágica com os animais, a antiga arte conhecida como manha, proporciona-lhe um pouco de alegria e companheirismo. Mas a manha, se usada com frequência, é uma mágica perigosa e mal vista pela nobreza. Então, quando Fitz é finalmente adotado pela Casa Real, ele deve abrir mão de seus antigos costumes e aprender a viver essa nova vida. Artilharia, escrita, bons modos e a magia do talento. E, secretamente, ele vai também aprender a matar um homem, já que é treinado para se tornar o assassino real e um dos homens de confiança do rei Sagaz. Quando os salteadores bárbaros começam a atacar os povoados costeiros, Fitz será encarregado da sua própria missão. Ao mesmo tempo perceberá que está rodeado de intrigas, segredos, desonra, heroísmo, aventuras e magia. Embora alguns o vejam como uma ameaça ao trono, ele talvez se torne a principal peça para a sobrevivência do próprio reino. Em O Aprendiz Assassino, primeiro volume da série Saga do Assassino, Robin Hobb cria uma das histórias mais amadas da literatura de fantasia. Uma série dos anos 90, né, se não me engano, começa a ser lançada em 95 e desde então teve aí praticamente um livro por ano. 95? 95, exatamente. Um dos grandes, um dos clássicos. Isso daqui tem que estar disponível no Brasil e eu preciso ler isso daqui. Ainda mais eu que falo tanto de literatura fantástica, clássica aqui no Brasil, tá certo? Então esta é a minha leitura de novembro. Vamos então para as escolhas que eu vou deixar na mão de vocês. Então vamos lá. Uma das primeiras opções que eu vou deixar para vocês para o mês de dezembro, então, é uma trilogia contemporânea, uma trilogia escrita pela R.F. Kuang, acho que é a trilogia que fez ela se tornar conhecida, né? Estamos falando então de A Guerra da Papoula, ou a trilogia da Papoula, trilogia Guerra da Papoula. O livro 1 é O Guerra da Papoula, o volume 2 é A República do Dragão e o livro 3 é A Deusa em Chamas. Então aqui a gente vai ter basicamente a história de Rin. Rin, ela está vivendo aqui nesse império. Aliás, o livro todo, o mundo do livro aqui, né, ele vai ser muito baseado nas atrocidades que aconteceram com a China durante o século XX. Então a gente vai ter aqui problemas com o comunismo, com os russos, com a Segunda Guerra Mundial, com os japoneses. Não sei se ela vai retratar, eu acho que sim, né, pelos temas que trazem aqui o livro, que eu já vou falar já já. Muito provavelmente ela vai trazer ali temas sobre o estupro de Nanquim, talvez sobre a unidade 731, uma unidade japonesa que fazia pesquisas bizarras com a população local. Enfim, aqui então a gente vai acompanhar a Rin neste mundo em guerra. Nesse mundo que está em paz, mas há muitos rumores de uma terceira Guerra da Papoula prestes a estourar. A Rin, ela é uma órfã, então assim, apesar de ser uma história moderna, ela começa de forma muito tradicional. A Rin é uma órfã, querendo aqui escapar de todos os problemas que um órfão carrega. Ela é pobre, ela tem a pele mais escura que os demais habitantes da região, então ela sofre muito preconceito por isso. Ela está arranjada para um casamento que ela não quer. Então, para tentar escapar de toda essa vida de servidão,
ela vai estudar muito para tentar trabalhar para ir para o serviço imperial, para o serviço público. Enfim, a Rin é uma concurseira. Ela é uma concurseira, sei bem como é essa vida sofrida, e ela vai conseguir passar no concurso para entrar para uma academia militar extremamente famosa, destinada apenas à elite, e de alguma forma ela vai se encontrar lá. Então ela vai ter que lidar com todos os problemas de ser uma outsider, muito parecido com Fitz lá na corte, só que enquanto ela está lá em todo o seu treinamento, e ela vai começar a mexer também com uma arte mágica chamada xamanismo, então durante todo o seu treinamento vai estourar a Terceira Guerra da Papoula. Temos aqui um livro que vai falar muito sobre guerra, muito sobre atrocidades, muito o que se fazer durante uma guerra, né? Até onde vai a moral humana, até onde vai a necessidade de se fazer tal atos, como tomar tais decisões polêmicas, decisões impossíveis, decisões brutais. Estou muito empolgado para isso daqui. Falando então sobre a edição em si, ela tem uma guarda aqui bonitinha, só um laranjinha. Essa aqui é a contracapa. Aqui dentro nós vamos ter um mapa, olha só. O livro é sempre muito decorado por flores, tá? Toda abertura de capítulo tem essas flores aqui também. São a papoula, né? Aí nós temos aqui o mapa da região, que me lembra aqui o cone sul da África, né? A África do Sul com a Tanzânia aqui do lado. Não sei se tem alguma inspiração nisso. Temos aqui uma diagramação de letrinhas bem pequenininhas também. Tudo isso em quantas páginas? Em 510 páginas. E aqui está a Kuang. E outra coisa interessante é que aqui no começo tem um alerta de gatilho. Olha só, eu brinquei lá no outro, né? Mas aqui tem um alerta de gatilho. Olha só. Este livro contém cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. Caramba, hein? Aliás, vai ser uma guerra muito movida a drogas também, né? E a Rin, ela vai ter que tomar essas decisões difíceis, decisões impossíveis durante toda essa guerra. A guerra, né, galera, que, querendo ou não, é um momento ali onde a gente vê o pior e o melhor da humanidade, né? A gente vê o quão baixo o ser humano consegue chegar. Como disse aí, né? Essa aqui se inspira, por exemplo, no século XX. A gente viu o que os nazistas fizeram, a gente viu o que os comunistas fizeram, a gente viu o que os japoneses fizeram, o que o comunismo foi fazer depois mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Os campos de concentração, com as milhões de morte, com fome, com apagar os opositores e tudo mais. Então, assim, a guerra ela traz o pior da humanidade, mas também é um momento que a gente vê os maiores atos de heroísmo, de altruísmo, de ajuda ao próximo, de consideração pelo próximo, de tentar realizar coisas impossíveis, sempre pensando no melhor para o outro ou para uma população, para um local. Uma época de muitos sacrifícios, né? E a gente vai ver tudo aqui na Guerra da Papoula. Também é muito falado que é uma obra que vai nos mostrar muito, de forma visceral e brutal, os horrores da guerra, né? As loucuras, a falta de moral, os crimes de guerra, tudo isso sem romantização, nu e cru. Eu já vi muita gente reclamando de quão crua e nua são essas cenas, tá? Já vi muita gente reclamando mesmo, falando que foi até desnecessário. Vamos, talvez, ler para descobrir, vai depender de vocês, certo? A Rin, ela não é uma heroína, ela é uma anti-heroína, e a gente vai ver ela tomando essas decisões impossíveis. Vamos ver ela descobrindo se o preço pelo poder vai valer a loucura que ela vai adentrar para conseguir isso. E também um livro que vai falar sobre preconceitos e opressões, né? Como dito, a Rin, ela vai ter aqui uma pele mais escura, ela vai sofrer também aquele preconceito de classe por ser uma pessoa mais pobre, toda a rivalidade com as nações rivais, então também o livro vai adentrar nesses temas, tá certo? Já vi algumas pessoas reclamarem de um outro ponto, a R.F. Kuang talvez tenha copiado demais os acontecimentos da guerra entre Japão e China, ou da guerra da China com os ingleses, né? Que foi a Guerra do Ópio. Mas, isso talvez não me cause muito problema, até porque eu não conheço a fundo essas guerras, sei muito por cima, mas a maioria do que eu vejo aqui é muito elogio para essa trilogia, tá certo? Vamos então a esta sinopse. Essa sinopse aqui é um pouco grandinha, eu vou pulando algumas partes que parecem ser menos interessantes, vou cortando aqui. A guerra está no coração do Império Nikara, e o ópio corre nas suas veias. No passado, os heróis que formaram a Trindade uniram a nação contra a poderosa Federação de Mugen, e acreditava-se que eles caminhavam entre os deuses. Essa federação de Mugen, ela é muito inspirada no Japão, tá, galera? Um dos principais inimigos da China até hoje. Décadas depois, a paz reina, mas há boatos de que a Terceira Guerra da Papoula pode estourar a qualquer momento
e a academia militar mais prestigiada do Império prepara seus estudantes, filhos da elite e, inesperadamente, uma órfã da guerra. Obrigada a se casar com um homem asqueroso, a jovem Rin fez de tudo para reescrever o próprio destino. Estudou para o exame imperial por pura teimosia, e quando conseguiu uma vaga na academia, acreditou estar salva. Mas ela logo aprende que uma garota de pele escura vindo de uma província pobre não vale nada naquele lugar. Hostilizada pelos professores e colegas, Rin treina com afinco. Com a ajuda de um mestre excêntrico e substâncias psicoativas, ela passa a cultivar poderes xamânicos e acessar a força incandescente de uma deusa vingativa, a perigosa Fênix, a deusa das chamas. Quando o conflito com o país vizinho eclode, Rin entende que, para ganhar a guerra, talvez tenha que perder sua humanidade. Nesta fantasia brutal e brilhante, inspirada na história militar da China no século XX, R.F. Kuang constrói uma trama complexa sobre a jornada épica, sangrenta e mágica de uma jovem em uma nação prestes a ruir. Então esta é a trilogia da Papoula, uma das opções para novembro. O próximo livro, a próxima trilogia, é mais uma fantasia contemporânea, mais uma fantasia com protagonista feminina. Protagonistas femininas marcaram os lançamentos de fantasia no Brasil nos últimos, 10 anos. Se não era uma fantasia escrita por mulheres, muito provavelmente tinha protagonista feminina, não há muita escapatória nesse sentido. Aqui nós temos uma fantasia, mais uma fantasia sombria, fantasia grindark, desta vez com inspirações no Império Romano, escrito pelo J. Christoph, e estamos falando da trilogia Nevernight. Não, Nevernight não, trilogia Quase Noite, que começa com o livro Nevernight. Eu gosto bastante dessa arte aqui. Esse livro aqui, essa trilogia, na verdade, ela tem duas artes até. Eu tive a primeira e uns 6 meses depois eles fizeram esse novo lançamento, tanto é que está escrito aqui no cantinho, né, nova edição. É um selinho porco aqui que eu não vou tirar. A primeira era bem feinha, viu? Eu relutei muito em pegar por causa da arte de capa da primeira versão, apesar de falarem muito bem da série. Quando mudou para cá, eu falei, agora tá batendo com o que eu ouço falar com o que o livro deve ser, né? Porque a primeira capa não conversava muito comigo, não. O segundo livro é o God's Grave, e o terceiro livro é Dark Dawn. De novo, essas figuras sendo compostas por outras figuras. Novamente, mais uma história de órfão. Está sendo aqui meio que o mote, né, de todos esses livros escolhidos. Trilogia dos Espinhos é um órfão. A Saga do Assassino é um órfão. A trilogia da Papoula é um órfão. E aqui nós temos uma órfã. E aqui nós temos mais uma órfã. Dessa vez estamos falando da Mia Corvéry, que mais uma vez também, quando criança, vê atrocidades acontecendo com a sua família, seu pai vai ser assassinado, sua mãe vai ser presa, tudo isso pelas mãos do cônsul, o homem mais poderoso da República. Como dito, galera, é uma fantasia de forte inspiração no Império Romano, então todos os nomes dos locais, os títulos das pessoas, os nomes dos poderes, os nomes das pessoas, etc., tudo vai ter, as vestimentas, os cenários, tudo vai ter essa inspiração romana, o que me agrada bastante, tá? E mais uma história onde nós vamos ver aqui a nossa personagem passando por um treinamento, né? Indo para algum tipo de escola. O Georg, acho que é o único que vai ter escola da vida, né? Mas o Fitz, a gente vai ver ele lá para a corte aprendendo as coisas. A Rin vai para a academia. E a Mia, ela vai ser salva por um assassino já aposentado, e ela vai ser levada até a Igreja Vermelha, uma instituição aí que treina assassinos, ladrões, todas ligadas à deusa da morte. E aqui então a gente vai ver todo o seu treinamento e também ela começando a aprender a lidar com magia, né? Que é uma magia bem sombria. A Mia, ela é mais uma protagonista que é uma anti-herói. Ela é descrita como muito cínica, como vingativa, implacável e cheia de falhas. Ou seja, temos aqui mais uma história que vai nos fazer questionar os limites da ética e da moral, até onde os fins justificam os meios, quais caminhos a gente cruzaria ou não nas decisões que a gente vai ver a Mia Corvéry tomando aqui durante essa série, tá? É dito como uma história muito violenta, cheia de corrupção, cheia de traições, violência descritiva, gore pesado mesmo, até mesmo cenas de sexo. É uma fantasia adulta, sombria, grindark. E tudo isso escrito aqui pelo J. Christoph, né, que é também dito que a escrita dele é muito bonita e ao mesmo tempo muito simples, muito dinâmica, muito ágil. E eu ouço falar também que é uma trilogia cheia de reviravoltas, né? Aqui na primeira edição a gente tem aqui a abertura do livro, a guarda não tem nada, tá?
Nós temos aqui então a abertura do livro, boa diagramação, e vocês estão vendo já aqui nessa página, ó, que ela é cheia de notas de rodapé. Por quê? Essas notas de rodapé, pelo que eu entendi, essa história está sendo narrada por algum conhecido da Mia. E então, toda vez conforme ele vai contando essa história, vem aqui um númerozinho, né? Eu esqueci o nome disso, e lá embaixo a gente vai para a nota de rodapé, mas a nota de rodapé é o comentário do personagem, não de quem fez a tradução ou nada nesse sentido. Vamos achar alguma aqui para vocês verem. Ó. Cadê? Só porque eu falei. Ó, por exemplo, aqui. Número 17. Qual que é a frase do número 17? Galera, estou na página 55, tá? Acho que não vai ter spoiler nenhum aqui, não. Número 17, tá? Uma quase noite típica começava com uma janta no velho Imperial, uma investida nos braços da dona Amelie e suas dançarinas, num lugar apropriadamente chamado de Sete Sabores. Aí vem a descrição lá embaixo do que são os sete sabores. Menino, menina, homem, mulher, porco, cavalo... e com aviso prévio e dinheiro suficiente, cadáveres. Então já dá para vocês verem aonde vai arrumar essa série aqui, né? Inacreditável, cara. Puta que pariu. Mas parece muito... Aí, tem umas notas de rodapé aqui enormes, tá? Enormes mesmo. Parece ser muito... Parece ser divertido e engraçado, apesar de todo o conteúdo pesado que o Jay Christopher vai colocar aqui. Eu estou muito empolgado, eu tenho uma outra série dele para ler, que é a Império do Vampiro, né, que já saiu o volume 2, está para sair o volume 3 agora no começo do ano, que lança agora em dezembro, né, o terceiro volume lá nos Estados Unidos, deve sair no começo do ano aqui no Brasil. Então eu estou bastante empolgado para fazer essa leitura aqui, se vocês escolherem ela, certo? Então fica aí a nossa segunda opção. Vamos para a sinopse, olha só. Deleite-se com Nevernight, primeiro volume da trilogia best-seller As Crônicas da Quase Noite, destinada a destruir impérios. Mia Corveri é apenas uma criança quando tem sua primeira lição sobre a morte. Mais tarde, aos 16 anos, a jovem que cresceu nas sombras inicia sua jornada para manter a promessa feita no dia em que perdeu tudo. Entretanto, a chance de vencer inimigos tão poderosos será efêmera, e se Mia deseja vingança, deve se tornar uma assassina sem igual. Assim, ela precisará provar suas habilidades diante dos mais perigosos amigos e inimigos, e sobreviverá a assassinos, mentirosos e demônios no cerne de um lugar que cultua o assassinato. A Igreja Vermelha não é uma escola comum, mas Mia Corveri também não é uma estudante qualquer. As sombras a acompanham e bebem todo o seu medo. Acho que tem um mapa aqui que eu não mostrei para vocês, né? Tem um mapa aqui da República de Eritreia, não sei se vai dar para enxergar bem. Tem também um segundo mapa aqui, acho que é um mapa... Não sei o que é esse mapa aqui. Bom, o primeiro mapa está a República de Eritreia, o segundo mapa está na República de Etreia. Deve ser alguma outra coisa, uma cidade, alguma coisa assim. Mas é isso. Então fica aqui a Crônicas de Quase Noite. Acho que é Quase Noite, porque se eu não me engano, aqui é um mundo que tem 2 ou 3 sóis, então é raro você ter noite. Então a gente está sempre no estado de quase noite. Never night, nunca noite. Enfim, vamos para o próximo. Não só de fantasia contemporânea vive o homem, né? Vou trazer para vocês agora uma quadrilogia clássica, uma quadrilogia dos anos 80, escrita pelo Raymond E. Feist, que aqui no Brasil até teve uma trilogia complementar. Estou falando da quadrilogia Mago, que começa aqui justamente com o livro 1, Mago Aprendiz, bela capa, a arte dá a volta, né? Nós temos aqui a sinopse. O segundo livro é o Mago Mestre. Essas duas edições são facílimas de achar. O problema vem agora, né? No volume 3 nós temos Espinho de Prata, livro Espinho de Prata. E o livro 4, As Trevas de Setanon. Outra belíssima capa. Bom, aqui a gente tem uma fantasia épica, um mundo clássico de fantasia épica. Nós temos aqui humanos, elfos, anões, dragões e todo o cesto de coisas que compõem esse tipo de fantasia. E tudo está indo na maior paz até que um portal vai abrir no mundo que vai ligar o mundo de Midkemia. Midkemia que chama esse mundo aqui? Acho que é Midkemia mesmo, tá? Aqui nós vamos lidar então com o Reino das Ilhas. Então esse reino, esse mundo, através desse portal, vai ser invadido pelo mundo de Kelewan, ou Império Tsunami, alguma coisa nesse sentido, tá? Então ninguém vai saber como esse portal se abriu, por que eles estão sendo invadidos, a única coisa que sabe, é hora de guerra. E esses dois impérios, eles são completamente diferentes um do outro, tá?
Enquanto o nosso império aqui do Reino das Ilhas ele é muito inspirado pela civilização ocidental, o Império Invasor é inspirado pela civilização oriental. E isso vai afetar tudo, tá, galera? Tudo. O sistema de magia, as vestimentas, as qualidades, as morais, as éticas, tudo vai ser identificado e modificado de acordo com o reino que a gente vai estar lidando. Os reinos invasor também têm animais de 6 patas, predominantemente de 6 patas, outras atmosferas. Tudo é muito completamente diferente entre esses dois reinos que vão entrar em guerra. Esses reinos interdimensionais que vão entrar em guerra. Por exemplo, o reino das ilhas, né, de Mid-Kelwan, ele é um reino um pouco mais desordenado e livre, enquanto o reino dos Tissurani, eles já são mais rígidos, ritualísticos, mais ordenados. Essas civilizações também prezam coisas diferentes, né? O reino aqui das ilhas, ele preza muito, por exemplo, a cultura de cavalaria, a liberdade, enquanto os Tissurani, eles prezam muito mais o dever, a obediência e a hierarquia. Ambos prezam pela honra, mas aqui no Reino das Ilhas a gente vai ter uma honra pessoal. Lá no Tissurani nós temos uma honra ao clã. Então tudo isso é muito... As tecnologias a que eles têm acesso, aos materiais que eles têm acesso, né? Aqui no Reino das Ilhas é muito metal, lá é muito couro. É um couro mais duro, mais curtido. Então assim, tudo aqui é muito diferente. A gente vai ver esse choque, não apenas a guerra, mas esse choque cultural entre civilizações aqui na quadrilogia Mago. E nós vamos acompanhar essa história aqui, principalmente no comecinho, através de dois personagens, o Pug e o Thomas. O Pug ele é um humano, um mago, e o Thomas ele é um elfo guerreiro. E a gente vai acompanhar eles desde as suas adolescências até virarem adultos completos, né? Mas os dois vão ter caminhos completamente diferentes. Um vai chegar a ser raptado, então a jornada dele vai ser muito sobre amadurecimento. O outro, ele vai tomar posse de grande poder, então a gente vai ver ele tendo que lidar até mesmo com esse problema de perda de humanidade por ser consumido por esse poder. E mais pra frente, novos personagens vão ganhar seus pontos de vista aqui e vão entrar nessa história de forma narrada, né? Personagens importantes até. Aqui nós temos então uma fantasia muito clássica na forma como ela é narrada, né? Uma fantasia escrita de forma mais direta, focada na progressão, focada na ação e menos na descrição, apesar de ser um mundo aqui muito baseado no Tolkien, no D&D e tudo mais, né? O Raymond Feist, ele até era um jogador de Dungeons & Dragons, e dizem que a gente vê essa influência aqui, pois é uma fantasia de muitas missões, uma fantasia de muitos artefatos mágicos, de muita alta magia, de muitas batalhas, muitos descobrimentos. Tanto é que a gente vai ter um grupinho também formado e tudo mais, né? Então, eu estou bastante empolgado para fazer a leitura da quadrilogia Mago, se vocês assim a escolherem. Dá uma olhadinha aqui na edição, lembrando, é a clássica jornada do herói. Então, aqui, essa edição minha aqui, a quadrilogia, lembrando, a quadrilogia Mago, ela foi publicada aqui no Brasil ali na década de 2010. Inicialmente foi publicada pela Saída de Emergência, que foi uma editora portuguesa que veio aqui no Brasil, ficou um pouco tempo e depois saiu. Mas a série também foi republicada pela editora Arqueiro, tá? Então você vai achar aí edições das duas editoras. Ó, por exemplo, minha edição 1 é da Saída de Emergência e minha edição 4 é da editora Arqueiro. Não sei se vai dar para ver aí. Tá? Então isso é bem normal, tá, galera? Muita gente vende o pack disso daqui, mas o difícil de achar mesmo são os volumes 3 e 4. E o livro ele é bem simples, tá? Não tem mapa, pelo menos não nesse primeiro volume aqui. Tem uma diagramação aqui de uma letrinha menorzinha, mas bem boa. Boa página. Aqui nesse primeiro volume vai ter mais ou menos uns 430 páginas, que é o que segue a quadrilogia inteira, tá? Então deve ser também uma leitura mais rápida, até pelo tipo de escrita do Raymond Feist. Vamos então à sinopse para vocês, para fechar isso daqui. Segundo a BBC, é um dos 100 melhores livros de todos os tempos, hein? Em muito lugar isso aqui é publicado no formato de trilogia, tá? Mago Aprendiz e Mago Mestre sai como um volume único, mas vamos lá. Na fronteira do Reino das Ilhas existe uma vila tranquila chamada Creed. É lá que vive Pug, um órfão franzino mais um órfão, hein? Que sonha em ser um guerreiro destemido a serviço do rei. Mas a vida dá voltas e Pug acaba se tornando aprendiz do misterioso mago Kulga. Neste dia, o destino de dois mundos se altera para sempre. Com sua coragem, Pug conquista um lugar na corte e no coração de uma princesa. Mas subitamente a paz do reino é desfeita por misteriosos inimigos que devastam cidade após cidade. Ele, então, é arrastado para conflito e, sem saber, inicia uma odisseia pelo desconhecido,
terá de dominar os poderes inimagináveis de uma nova e estranha forma de magia ou morrer. A saga do mago é uma aventura sem igual, uma viagem por reinos distantes e ilhas misteriosas, onde conhecemos culturas exóticas, aprendemos a amar e descobrimos o verdadeiro valor da amizade. E no fim, tudo será decidido na derradeira batalha entre as forças da ordem e do caos. Terceira opção para vocês é a trilogia clássica, a quadrilogia clássica Mago, ou a saga de Riftwar. Tanto faz. Bora pro próximo. Bom, vamos para mais uma fantasia contemporânea, mais uma fantasia sombria, uma Dark Fantasy, para muitos também uma outra Green Dark Fantasy, só que dessa vez eu estou falando de uma fantasia nacional. Escrita pelo Leonel Caldela, estou falando da trilogia de Tormenta, com o primeiro livro, O Inimigo do Mundo. Gosto bastante dessa capa aqui também. A arte passa para todo em volta. Depois nós temos aqui O Crânio e o Corvo. Essa daqui já é a arte antiga de capa, já tem uma arte nova que condiz mais com essa daqui. Essa arte nova até tem um ser ali que me lembra o Garrus do Mass Effect 2. E o terceiro livro é O Terceiro Deus, outra capa belíssima. Esses personagens aqui são os mesmos, tá? Para vocês verem a passagem de tempo entre os dois livros. Bom, sobre o que vai falar essa fantasia? É uma fantasia do universo de Tormenta. Daí vem o nome, né? Trilogia Tormenta. E Tormenta é um cenário de RPG, assim como Dungeons & Dragons, só que é um cenário de RPG criado aqui no Brasil. E assim como o cenário de Dungeons & Dragons tem seus romances, né? Como Drizzt, como Dragonlance, aqui nós temos os romances de Tormenta, que começa com essa trilogia do Leonel Caldela. Já foi expandido para muitos mais livros, tá? Aqui mesmo eu tenho alguns outros, ó. Eu tenho mais 3 livros aqui, mas acho que já tem mais uns 5 também, tá? Temos aqui A Flecha de Fogo, também escrito pelo Leonel Caldela. O Caçador de Apóstolos, também escrito pelo Leonel Caldela. E A Joia da Alma, escrito pela Keren Soarelli. Também outra bela capa, acho que essa aqui é uma duologia, me falta o livro 2. Essa trilogia aqui que funciona, dizem aí que funciona como uma excelente porta de entrada para todo esse universo da Tormenta, vai narrar as histórias da Tormenta afetando o mundo de Arton, né? Pelo que eu entendi, vamos lá, me corrijam se eu estiver errado, a Tormenta ela é um fenômeno, uma tempestade, enfim, ela é alguma coisa de cor rubra, ali, acho que até alienígena, que vai começar a afetar o mundo de Arton, e o que ela toca, ela corrompe, ela modifica, ela assimila. Então ele começa a devastar todo o mundo de Arton. A história começa quando uma jovem vai contratar 9 aventureiros, que são nossos personagens principais aqui, para caçar um assassino em série chamado Albino, que está levando aí o caos e a desordem para onde quer que ele passe, certo? Só que o que os nossos aventureiros não sabem é que esse Albino ele já está envolvido com essa tormenta, então não vai ser uma caçada tão simples assim. A Tormenta ainda está meio desconhecida, pelo que eu entendi, né, ela ainda está meio desconhecida nesse mundo, ela está chegando, ela está começando. Nosso grupo de RPG aqui, então, né, nosso grupo de aventureiros é o clássico grupo de RPG, né? A gente vai ter aqui, só que eles são mais sombrios, eles são mais tons de cinza, tudo aquilo que a fantasia sombria pede, né? Eles não são morais, nem ninguém aqui é totalmente bom, totalmente ruim. O clássico da fantasia sombria, mas eles também têm as clássicas classes de RPG, né? Por exemplo, o Alond, ele é o líder, e ele é um guerreiro de 2 espadas. Elisa, que é uma arqueira. A gente também vai ter o Rufus, que é um mago. A gente vai ter um cara que é um samurai. A gente vai ter uma ladra. A gente vai ter um paladino e por aí vai, tá? Só que, de novo, todos eles são muito falhos nesse mundo complexo de fantasia criado aqui pelo cenário de Tormenta. A escrita aqui ela é dita sempre como muito bonita, muito bem feita, mas também mais focado ali um pouco para ação. O Leonel Caldela não vai dispensar descrever as brutalidades e a violência com que esse mundo funciona, com o que está acontecendo nesse mundo, né? Então por isso mesmo, muita gente coloca isso aqui como até um grindark, não só porque a gente tem essa violência maior, mas pelo esse tom de cinza, esse cinismo dos personagens, né? E grindark não é só violência, tá, galera? Qualquer dia talvez valha a pena fazer um vídeo aí tentando achar as diferenças da Dark Fantasy, a fantasia sombria, para Grimdark Fantasy, né? A fantasia sinistra e sombria, para muita gente vai significar coisas diferentes, tá? E nesses nossos nove heróis aqui, eles vão se ver, como eu já disse um pouquinho, estou me repetindo um pouco, mas diante de um desafio grande demais para eles,
grande demais talvez até mesmo para os deuses, e muitas das ações que eles vão ter que fazer aqui, ainda que com boas intenções, ainda que querendo fazer o bem, vão ter consequências seríssimas. Ou seja, será que o bem compensa aqui para eles nesse caso, né? Me parece muito interessante. Das fantasias nacionais que eu quero ler, essa daqui, juntamente com Almaron, que eu já estou lendo, e com a trilogia Jogo do Rei, do Reives, são as que eu mais tenho interesse em ler das fantasias nacionais. Vamos então mostrar aqui o livro, né? Como eu já mostrei a capa, a guarda é a repetição da capa, tá? Só que está aqui em preto e branco. E aqui dentro do livro a gente ainda tem mais outra imagem aqui em preto e branco de uma cidade. Mais uma imagem muito provavelmente mostrando essa tormenta, essa corrupção, né? Afligindo os seres aqui deste mundo. E por fim, o mapa clássico, livro de fantasia que não tem mapa. É meio chato, né? Depois disso, ao longo do livro, não tem mais nenhuma surpresa, tá? E o livro vai... Este primeiro aqui tem mais ou menos 510 páginas de uma diagramação bem boa, bom papel e tudo mais, né? Tem duas sinopses aqui, se eu não me engano. Tem duas sinopses aqui, vou ler as duas para vocês, tá? Se vocês quiserem, vocês pulam esse trecho aqui. Uma história de heroísmo banhado em sangue. Um assassinato brutal numa aldeia pacata coloca um grupo de aventureiros no rastro de um homem selvagem e misterioso. O assassino se move de um reino a outro, sempre um passo à frente. Seus objetivos são incompreensíveis, sua força é inexplicável. Espadas e escudos, magia e fé, esperteza e bravura tentam proteger os inocentes e punir os culpados. Mas, quando os próprios deuses tramam nos céus, será que meros mortais podem triunfar? O Inimigo do Mundo é o primeiro romance de Leonel Caldela. Valen Allond, Elisa Thorne, Gregor Van, Andila Dente de Ferro, Ashlyn Ironsmith, Artorius, Masato Kodai, Micaela, Rufus Domat, 9 aventureiros, 9 heróis, 9 vítimas. 9 pessoas acostumadas a enfrentar os piores perigos dos ermos e das masmorras. Desbravadores que cumprem missões em troca de ouro e glória, com suas próprias razões para viver pelas estradas e campos de batalha, sangrando, matando e triunfando a cada dia. Quando recebem a tarefa de caçar o culpado por um crime bárbaro, embarcam sem notar numa trama que envolve desde plebeus e soldados até reis e deuses. Sua presa é o Albino, um assassino em sua própria missão de morte descoberta, um forasteiro que atravessa os reinos e muda o destino do mundo por onde passa. Para os aventureiros, a perseguição será uma prova de sua coragem e sua lealdade, uma corrida desesperada pelas sombras, uma viagem sem volta rumo ao inferno. Muito melhor essa sinopse aqui, né? Para quem não conhece o Leonel, olha ele aqui. Esses 4 livros não estão aqui à toa, todos eles me instigam muito à leitura, todos eles eu quero muito conhecer, quero muito ler, então vou contar aí com a ajuda de vocês. Então galera, é isso, esses são os livros, os 2 que eu escolhi, os 4 que vocês vão votar. Curta, comenta, compartilha, deixa aí pra mim os seus motivos, ou não, ou só fala assim, eu quero, sei lá, quadrilogia Mago, ou coloca aí, eu quero, já li, não gostei, gostei, quero ver sua opinião. Tenho interesse, quero saber se vale a pena a compra, por isso quero que você leia. Pode votar em mais de um. Vamos ver se dá pelo menos aí uns 10 votos para ter graça isso daqui, né? Vamos ver como que está essa comunidade que a gente está criando aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, curta, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram, @bibliotecabruta. Este mês ainda tem a resenha dos 2 livros de Jurassic Park, que são Jurassic Park e o Mundo Perdido. Tem também do livro 1 do Agente Sean Dillon, série do Jack Higgins, né? O livro 1 é O Olho da Tempestade. Ainda vai ter mais um vídeo sobre lançamentos, vai ter um vídeo sobre leituras de mês, esse mês que é o mês do horror, então vou ter algumas coisinhas de horror ali, e mais coisinhas vindo por aí ainda, tá certo? Então fiquem comigo, muito obrigado, até a próxima e valeu!